Pessoal, começar aqui uma aula rapidinho, tá? Para falar sobre medidas de tendência central e amplitude. Uma aula que em 5 a 10 minutos vocês pegam todos os conceitos porque são extremamente fáceis, ok? Então eu vou apresentar essa aula já resolvendo com vocês uma questão. Então vamos lá. Questão 1 do livro. Em uma excursão foram verificadas as idades dos participantes. A guia do passeio fez a anotação das idades para organizar melhor as atividades. Veja os registros. Aí tem aqui as idades, ok? E eu falo o seguinte, ó, considerando o conjunto de dados, descubra média, moda, mediana e amplitude. Então, a primeira pergunta que vocês fazem é, tá, Pedro, o que é média, moda, mediana e amplitude, tá? Então, tá aqui os conceitos dos três primeiros. Galera, olha só. Média é obtida dividindo a soma dos valores relativos aos elementos de um conjunto de dados pelo número de elementos desse conjunto. Galera, o que é média aqui? É o que vocês têm, por exemplo, quando vocês pegam o boletim de vocês. Por exemplo, vocês fazem 3 provas. Vocês fazem a prova, por exemplo, cumulativa. Vocês fazem a prova mensal e fazem a processual. Cada prova vale 10 pontos. No final, para você obter a sua média, o que é que você faz? Soma as 3 notas que você obteve, a média da mensal, a média da processual e a média da cumulativa, e divide por 3. E aí você diz, em matemática eu obtive média 8, em matemática eu obtive média 9. Então, o que é a média, galera? Nada mais é do que eu somar todos os elementos, todos os números da minha sequência e dividir pela quantidade de números que eu tenho. Muito simples, está no dia a dia de vocês. O que é mediana? Vamos lá. Mediana é obtida a partir da organização sequencial dos dados de um conjunto em determinada ordem, seja crescente ou decrescente, para a observância do elemento central dessa sequência. Então, olha o que acontece para eu descobrir mediana. Eu tenho uma sequência de números, eu vou organizá-la ou de maneira crescente ou de maneira decrescente. Fica a seu critério. Vamos supor que eu vou organizar de maneira crescente. E o que eu vou fazer? Eu vou ter o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número e assim vai. O elemento do meio, eu organizo todo mundo em fila e pego o número do meio. Esse número do meio vai ser a minha mediana. Daqui a pouco eu faço um exemplo. E o que é a moda, galera? Se você tem uma sequência de números, a moda é aquilo que mais aparece. Olha só. Corresponde ao valor que aparece com maior frequência em determinado conjunto de dados. Então, se eu tenho uma sequência de números, aquela que aparecer mais vezes vai ser a minha moda. Então, eu vou dar 3 bizus para vocês decorarem isso aí, tá? Média. A gente está super acostumado a fazer média. Como é que a gente faz média? No nosso boletim. Eu somo minhas notas e divido por quantas notas eu tenho. Então, média, vocês nunca podem errar. Moda. O que é moda, galera? Por exemplo, quando tem alguma roupa na moda. A gente vai no shopping, por exemplo, né? E vê todo mundo usando aquela roupa. É algo que está na moda. Como é que eu relaciono isso com os números? Se eu tenho uma sequência de números, aquele que mais aparece é o que eu vou dizer. Poxa, esse número está na moda. Esse número é a minha moda, tá? E a única que é um pouco mais chatinha é a mediana. Mas como eu faço mediana, eu coloco os números em ordem crescente e o que está na posição central vai ser a minha mediana. Só que vai ter uma observação aqui que eu vou dizer daqui a pouco. Deixa eu fazer um exemplo rápido. Pensa, por exemplo, que eu tenho 3 números. Eu tenho o número 1, eu tenho o número 2 e eu tenho aqui o número 2. Ok? Se eu quero descobrir quem é a minha média. Na realidade, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar o número 1, pegar o número 1 e pegar o número 4 para ficar bonito. Se eu quero descobrir quem é a minha média, é simples. Como eu disse, eu somo os números e divido pela quantidade de números que eu tenho.
Quantos números eu tenho aqui? 3. Então, eu vou dividir. 1 mais 1, 2, mais 4, 6. Divido por 3. 6 dividido por 3, eu tenho 2. É como, por exemplo, pessoal, você tirasse 1 na cumulativa, 1 na processual e 4 na mensal. Qual vai ser a tua média no boletim? 2. Muito simples. O que é a mediana aqui, pessoal? A mediana, eu coloco a minha sequência de números em ordem crescente. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 1 e 4. Eu tenho 3 números. Qual é aquele número que está no meio? É o número 1. Então, a minha mediana seria o número 1. E quem é a moda? Quem é aquele número que mais aparece? É o número 1. Então, a minha moda também vai ser o número 1. Fácil, pessoal. O único problema que a gente tem aqui. Tá, Pedro. E se você tem, por exemplo, uma sequência assim? 1, 2 e 3. Se você coloca em ordem crescente, como já está, não tem um número no meio aí. Porque ó, o 1 está na segunda posição, o número 2 está na terceira posição. Quem é o número que está no meio? Aí olha o que acontece, pessoal, e se liga nisso aí, tá? Se eu tenho uma quantidade par de números, aí eu tenho 4 números. Se eu quero descobrir a minha mediana, eu vou pegar os 2 números que estão no meio, somá-los e dividir por 2. Vou dividi-los por 2. Por exemplo, neste caso, quem seria a minha mediana? 1 mais 2, porque agora eu tenho 2 números no meio, e dividir isso por 2. Então, seria 3 dividido por 2, 1,5. Esta é a minha mediana. Então, vamos voltar ao nosso problema. Voltemos à nossa questão e vamos organizar a nossa sequência em ordem crescente. Então, olha só, pessoal. Eu estou aí com uma sequência toda bagunçada. Então, o primeiro passo para resolver questões de média, mediana e moda. O que eu faço? Coloco toda a minha sequência em ordem crescente. Eu coloquei, ó, 5, 6, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 76 e 85. Estão todos aqui. Como é que eu faço para descobrir a média? Eu somo todos os números. 10 mais 12 mais 85, mais 7,5, mais 5, mais 16. Todos os números. E divido pela quantidade de números que eu tenho aqui. Quantos números eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, somo todos os números e divido por 16. Ao somarmos todos esses números, vamos obter 336 dividido por 16. Esse resultado é 21. Ou seja, é como, pessoal, se eu fizesse aqui 16 provas, tá aqui a nota das minhas 16 provas, eu somo e divido por 16. Assim eu obtenho a minha média. E a minha moda, pessoal? Olha para esses números. Qual é o número que mais se repete aí? Se você prestar atenção, o número que mais aparece é o número 12. Ele aparece 5 vezes. Então, ele é a minha modinha. Então, aqui, ó, minha moda é o número 12. Mediana, pessoal. Lembra que eu falei de mediana? Eu preciso descobrir o número central. Eu já vi que eu tenho 16 números aqui. Então, qual é o problema de eu ter 16 números? É que, na realidade, eu não tenho um elemento só central. Eu tenho 2 elementos centrais. Este e este. Observe, eles estão no meio. Para o lado de cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para o lado de cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eles realmente estão no meio. Como é que eu faço para descobrir a mediana de uma sequência de número par? É 12 mais 14 dividido por 2. 12 mais 14 vai dar 26 dividido por 2. Quem é a minha mediana aqui é 13. Fácil, galera. Bem de boa, né?
E por fim, que eu não falei nos nossos conceitos, mas é a amplitude. O que é amplitude? Vou escrever aqui. Amplitude é justamente a diferença entre o maior valor da minha sequência com o menor valor. Então, ó, eu pego o meu número mais alto da sequência e subtraio do meu menor número. Quem é o número mais alto da minha sequência? 85. Quem é o número mais baixo? 5. Quem é a minha amplitude? É 80. Então, amplitude, pessoal, é como se fosse o tamanho, vamos assim dizer, tá? Eu pego o cara que está mais longe com o cara que está mais perto, o maior com o menor. Faço a subtração e tenho a nossa amplitude, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Só revisando. Estamos estudando uma sequência de números, ok? A gente está estudando essa parte de tabelas e gráficos. E o que eu quero frisar com vocês. Temos 4, vamos chamar de medidas para estudar. Média, todo mundo sabe o que é média. Somo todas as minhas notas, somo todos os meus números e divido pela quantidade de números que eu tenho. Assim eu obtenho a minha média. Mediana, coloco todos os meus números em ordem crescente e pego o elemento do meio. Se a quantidade de números que eu tenho é uma quantidade ímpar, eu vou ter um número do meio. Show de bola. Aquele cara que fica exatamente no meio. Se é uma quantidade par, eu não vou ter um cara no meio. Eu vou ter dois caras que ficam no meio. Para achar a mediana, eu somo esses dois e divido por 2. Moda. Quem é a moda? Aquele número que mais aparece. É o engraçadinho, é o que está em todo canto. Então essa vai ser a minha moda. Amplitude, o maior elemento da minha sequência, menos o menor elemento da minha sequência. E aí, fecho tudo. Beleza, galera? É isso. Façam os exercícios e até mais.